Então, sabe aquele papo bonitinho que te vende aí de igualdade de oportunidade para todo mundo? Pois é, ele não passa de uma fábula, ele realmente não existe e não tem como existir. Ó, eu juro que eu não sou pessimista, tá? É literalmente aquela verdade lá, quase que absoluta que a gente pode dizer, porque não tem como a igualdade de oportunidade ser jogada para todo mundo. Realmente, tipo, colocar na mesma linha ali de partida, isso não existe agora e nunca vai existir na nossa sociedade. Só que tem pessoas aí que vão se aproveitar desse tipo aí de pensamento para conseguir aí o quê? O seu voto, o seu dinheiro, principalmente o seu celistinha aí de esquina, que é aquela pessoa que tá lá no Twitter ou no Instagram que tá pedindo aí o seu dinheiro, tá pedindo aí o seu voto e querem fazer aí a sua família pensar igual a eles, só que te vendendo uma falsa esperança. E eu vou pelo menos aqui, colocar alguns aspectos do que faz isso ser impossível na nossa sociedade atual e nas futuras, né? Mas bom dia aqui pro dia inteiro. Se você não me conhece, meu nome é Vinícius, sou formado em contabilidade e se você gosta de conteúdos como esse, já considera aí se inscrever aqui no canal e compartilhar aí com alguém que você acha que está precisando ver esse vídeo, né? E bem, o papo de igualdade aí para todo mundo, igualdade de oportunidade, né? É extremamente bonito, só que ele não funciona. E a ideia central é colocar todo mundo com a mesma educação, com a mesma moradia, com a mesma segurança, com a mesma saúde, para pelo menos ali, saírem ali daquela linha de partida, ponto inicial. Aí aquela pessoa que morava na favela e aquele riquinho da Faria Lima poderiam concorrer pelos mesmos empregos, pela mesma educação, né, pela mesma faculdade que eles forem, até para ser presidente da República, né? Pelo menos aí a gente tem diversos casos que já deram certo, pelo menos aqui no Brasil, né? Acho que o Lula é o mais badalado. E isso também independente do sexo, raça, cor, religião, qualquer que seja aí o caso. Só que seria necessário uma quantidade tão absurda de dinheiro que a gente teria que imprimir trilhões e trilhões de reais. E aí a gente ia chegar lá quase no ponto do comunismo que eu já disse pra vocês, né? Em vez de colocar ali todo mundo na riqueza ou na classe média, todo mundo ia ficar ali naquele piso de pobreza extrema, né? Só que imaginando que a gente conseguisse surpreendentemente fazer isso daí, a gente estaria ignorando diversos outros fatores. E quer ver um ainda? Genética. Ou coisinha desgramada que é genética, né? Pelo menos eu aí que sou filho de pai e mãe que normalmente são pequenininhos e a minha mão não é grande, não tem um porte físico tão avantajado assim. Poxa, não tem como eu competir com um osso fininho contra um cara que faz basismo, né? Que é uma pessoa que tem ossos largos, que é forte, tem uma estrutura gigantesca. Não tem como eu pegar o mesmo peso que ele. Isso daí é uma coisa clara de genética aí pra vocês, né? Pelo menos aqueles bodybuilders, né? Que participam ali no Mr. Olympia. Não tem como eu, uma pessoa normal, conseguir chegar naquele nível. Só que isso daí vai muito mais do que só a parte física, né? Bem, a gente pode colocar aí também deficiência, inteligência, a própria saúde da pessoa, se ela tem outros quesitos, né? Alguém pode ter aí, já nascer com uma predisposição a ser diabético ou alguma doença mental, né? Então, tem diversos outros aspectos que a gente não coloca. Principalmente aí, Neymar. Pense o que seria do Neymar se ele nascesse ali sem uma perna. Ou se ele não tivesse uma reação tão boa ali do corpo dele para conseguir fazer o que ele faz ali nos jogos dele. Ele não seria um dos maiores e melhores jogadores de futebol de todos os tempos. Ou até um cirurgião cardíaco, ou até um neurocirurgião, tem que ser uma pessoa com uma precisão extrema. Sabe que ele não pode ficar assim, tremendo na mão, ele tem que ser extremamente preciso. E até a própria neurociência já demonstra pra gente que mesmo gêmeos que nasceram do mesmo ventre, vêm da mesma família e que normalmente têm o mesmo ciclo social, eles não são iguais. Normalmente eles têm diversas diferenças. Um pode ser mais inteligente do que o outro pode ter uma característica, como eu disse pra vocês, né, do Neymar. Um pode nascer para ser o melhor jogador de futebol e o outro pode ser o outro Einstein. E aí me diz, como que a gente cria uma igualdade de oportunidade para todo mundo, sendo que nem o cérebro de você é igual ao do outro? Só se, né, a gente criasse ali clones de diversas outras pessoas, e a gente colocasse ali a nossa genética igualzinha do outro. Mas eu acho que ainda assim nós seríamos diferentes, né? Agora voltando para questões óbvias, ninguém também escolhe onde vai nascer. Eu pelo menos não queria nascer em uma família pobre. Poxa,
mil vezes melhor ainda. Você nascer ali um berço de ouro, acordar ali, nossa, tem um mordomo ali pra tirar a sua roupa, te vestir ali de boa, sair, o pessoal já escovando seus dentes, igual lá nos filmes da década de 80, 90, que eram perfeitos. Mas não, né? A gente acorda para a realidade, né? Não é. A maioria das pessoas vai nascer em uma família que é pobre e que os pais normalmente têm diversos problemas ali um com os outros, né? Ninguém pede para nascer com pais que são, pelo menos aí, né, extremamente loucos, que vão te deixar maluco ali da vida e que também vão te deixar com diversos traumas. Pelo menos aí, né? Quantos amigos meus que não tem esse problema? Pelo menos eu sou agraciado de ter uma família que é mais ou menos normal, mas, cara, o quantas histórias que você não tem aí pra dizer que muita gente nasce pra se ferrar na vida, né? Isso não se conserta de uma hora pra outra com um Bolsa Família, uma bolsa de estudo, uma escola mais ou menos boa, né? Não se conserta dessa forma. E por isso que eu digo pra vocês que não existe como todo mundo sair da mesma linha de largada. Pelo menos o que a gente pode criar e que sim realmente funciona é um piso de oportunidade. E pessoas que falam para você que dá para pelo menos retirar algumas amarras aí, né, que vão deixar a pessoa conseguir correr sem pesos aí a mais no corpo. Sim, isso dá para se criar com governanças públicas, mas nunca criar uma utopia, uma fábula aí de igualdade para todo mundo, igual o socialismo ou o comunismo tende a querer argumentar, né? E sendo bem sincero, não existe nenhum, pelo menos nenhum governo comunista justamente por causa que é uma utopia. Isso daí não foi implementado porque não tem como ser implementado, né? Como eu disse para vocês, as pessoas são diferentes, elas têm ambições muito diferentes. Mas ainda outro aspecto aí, né, que eu acho interessante colocar para você. Você já pensou como que a gente ia caracterizar a sorte das pessoas, como que a gente vai manter uma sorte igual para todo mundo? Porque desde a parte ali de nascer numa família rica até a parte de conhecer pessoas realmente boas que vão agregar para sua vida. Imagina aí, você do nada saiu de uma família pobre, só conheceu pessoas extremamente boas ali na sua vida que te colocaram em um patamar muito lá em cima, né? Pelo menos conseguiram arrumar um emprego extremamente decente para você, ou você conseguiu o emprego dos seus sonhos que ia te dar ali uns 5, 10 mil reais aí de salário todo mês para você ficar muito bem, conseguir comprar uma casa, pelo menos nascer numa cidade que não é fácil para você ser assaltado ou até levar um tiro e morrer, né? Porque, pelo amor de Deus, segurança pública no Brasil é extremamente horrível, né? Mas aí que vem aquela pergunta incômoda, né? Porque tanta pessoa insiste nesse discurso de igualdade de oportunidade para todo mundo, sendo que isso não existe, né? Principalmente aí os políticos e também os pensadores ali, né, de Instagram ou do Twitter. Justamente porque é confortável, porque é agradável, rende voto, atrai a sua atenção e também, ó, normalmente rende muita grana, né? Esse tipo de pessoa aí, ele só tá aí pra querer te sanguessugar, né? A mais aí que vem outra coisa pior, em vez dessas pessoas proporem situações que dá para modificar a vida dessas outras pessoas que elas estão falando, não, elas só ficam ali sentadas e olhando o dinheiro caindo aí na conta, né? Em vez de propor uma lei, propor um benefício ali para aquelas pessoas que realmente vai beneficiar e não justamente pegar ali, dar um subsídio para essa pessoa e tacar um monte de imposto para outras pessoas, né? Que a gente tá passando aí pelo IOF e agora também do governo soltando ali um decreto para reduzir a conta de luz, né, da população mais pobre, jogando ali essa mesma conta de luz para o pessoal que é mais rico, só que essas pessoas ali, né, normalmente vão ser empresas que vão repassar esse preço para a população mais pobre. Então, cara, que isso daí vai resolver para nossa situação, né? Lembrando lá da época da Dilma, que também soltou uma MP semelhante e daí lascou ali com a conta de luz, né, que depois estourou, né, pra gente. O que a gente tá fazendo com essas pessoas que têm um pensamento tão inútil, que é de curto prazo, que não pensam na nossa nação ao longo prazo, né? Pra resolver realmente a nossa vida. Porque se a gente tivesse uma economia que fosse mais liberal e que tivesse menos imposto sobre todo mundo, cara, ia ser muito fascinante, ia ser 1000 vezes melhor do que beneficiar
poucas pessoas e jogar um monte de imposto ali em diversas outras, né? Que pelo menos essas outras provavelmente vão vender produtos para essas outras pessoas a um valor mais alto. E como eu disse aí para vocês, né? Nessa situação da energia. Porque pensa aí, né? A sua carne também se utiliza aí de energia, né? Porque tem que colocar ali as máquinas que vão cortar essa carne até chegar no produto final, o frigorífico, né? Quanto não custa aí a energia para manter essas carnes refrigeradas para chegar ali naquela pessoa até ela comer. Então, cara, as pessoas elas não pensam nesse tipo de produção em cadeia e o que acarretaria mudar um pouquinho de imposto ou um pouquinho de custo para todas essas pessoas, né? Talvez aí a sua própria picanha pode ficar mais cara, né? Mas como eu disse para vocês, em vez de todo mundo vender a utopia, vamos criar aí, né, um consenso popular para falar da verdade que é piso de oportunidade, né? Isso daí pelo menos dá sim pra gente conseguir, através de políticas públicas, através ali de modificar o pensamento social, mas a utopia não tem como realizar, né? E quer ver até uma coisa interessante? Um programa que faz isso muito bem é o Bolsa Família. Bolsa Família realmente aí faz as pessoas retirarem um pouquinho aí da desigualdade social, mesmo utilizando de impostos de outras pessoas, mas ainda assim é um programa benéfico para todo mundo. Só que ele deveria ser feito de uma outra forma, em vez de colocar aquela pessoa ali para receber. Quanto mais filho ela ter, mais ela vai receber esse auxílio. Por que a gente não coloca também algumas etapas para aquela pessoa sair desse benefício que deveria ser temporário e não ficar do início da vida dela até o final querendo fazer filho, querendo ficar ali dependente desse auxílio, que, sendo bem sincero, é muito pouco para aquela pessoa, mas ainda assim é muito caro também para própria população, né? Pra gente conseguir bancar esses tipos de pessoas, eu e você aí, a gente tem que trabalhar e mandar esse imposto para as pessoas. Então, cara, a gente já paga muito imposto, mas ficar bancando uma pessoa ali do início da vida dela até quase o final dela, justamente por causa que ela fez um filho ali, não pensando nisso, poxa, eu aqui quero criar minha família. Só que, cara, se você faz a conta, ter um filho é extremamente caro. Poxa, você tem que comprar ali muita fralda, você também tem que comprar, talvez, né, se a sua mulher, ela não tiver ali como aumentar aquele filho, você vai ter que comprar uma lata de leite Nan e o valor é extremamente absurdo, né? O quanto que não teria que dar de dinheiro nesse tipo de coisa, cara. É tipo assim, é quase R$1.000 ali por mês que você ia ter que gastar com seu filho. Isso ainda se você não tivesse, né, que gastar com saúde. Que problema de saúde para criança é tiro e queda. Então, a gente que normalmente é uma classe média ou um pobre, como que a gente diz, amor? É pobre premium, né? O pobre premium, nossa, maravilha, né? Eu sou um pobre premium aqui, se vocês verem que o meu cenário, como eu montei ele, vocês iam rir, né? Depois talvez eu tiro uma foto aqui e coloco aqui pra vocês. Mas é assim que a gente vive, né? E até tem um outro vídeo aí que eu tô querendo fazer que é sobre meritocracia, né? Não adianta nada a gente criar um piso de oportunidade sem também envolver o mérito ali da pessoa, porque realmente você precisa ter um mérito pessoal para você conseguir chegar lá no seu objetivo. Se você só ficar sentado aqui e esperar a sociedade querer fazer tudo de mão beijada para você e chorar só por isso aí na rede social, você pode conseguir seu Pix e tal, mas você não vai conseguir nada, sua vida vai ser vazia. Você também tem que trabalhar para conseguir o seu próprio sustento. Como eu disse para vocês também, na própria questão do Bolsa Família, a pessoa também tem que pensar em sair do auxílio e não ficar nele toda a vida. Mas é isso, se alguém, né, vir com aquele papo romântico para você de igualdade de oportunidade para todos, você já sabe qual que é a sua deixa para falar que isso não existe, que é uma fábula que eles estão te vendendo, né? Mas bem, se você gostou aqui do vídeo, já considere se inscrever aqui no canal e compartilhar com alguém e hasta la vista!